Olá, bem-vindos a mais um episódio do Sustain Talks. Eu sou Natasha Schmidt. Hoje nós vamos tratar sobre gás natural, combustível que é tido como um dos principais na transição energética. Para falar desse assunto, quem está aqui conosco é Rafael Lamastra. Ele é presidente da Compagás, Companhia Paranaense de Gás, e tem um currículo maravilhoso dentro do tema de gás. É conselheiro de administração, faz parte do conselho de administração da ABiogás e é presidente do conselho de administração do CI Biogás. E tem muito mais coisa no teu currículo, certo, Rafael? A começar a tua formação em comunicação social. Como é que de comunicação social você se tornou presidente de uma das maiores companhias do Brasil? Enfim, e tem mais ainda que você trabalha nessa frente de gás. Na verdade, assim, desde sempre eu decidi que eu iria fazer uma carreira executiva. E eu cumpri essa carreira em poucos lugares, mas assim, lugares de destaque, assim, posições marcantes, mas eu já passei pela área de saúde, já passei pela área inclusive de comunicação, já passei pela área de construção civil. Você sabe que a Tereza Vernalha, ela teve aqui, ela também é uma executiva, ela é executiva da área de saneamento, enfim, trabalha muito no conselho de administração, e ela falou uma coisa que me marcou bastante, que foi como as diferentes formações dela, ao longo da carreira como executiva, justamente trouxeram uma visão holística para o que ela desenvolve hoje. Então, às vezes a gente acha assim, trabalha com gás, você trabalha com gás a vida inteira. Não, a tua experiência vem da junção de várias... Eu tenho um guru, assim, que é o Berndt, não sei se você conhece o Berndt Entchev, que eu considero um dos melhores headhunters do país, assim. E ele me acompanha há muitos anos, mais de 20 anos, assim, e ele sempre destacou que essa diversidade do currículo é muito positiva, é muito favorável. Tanto que quando aí foi um convite do governador Ratinho e da Copel, que é o acionista majoritário da Compagás, eles não titubearam e me chamaram porque sabia que eu ia pegar o assunto, ia entender do assunto e ia performar. E desde 2009, 2019. Desde 2019. Mais de 5 anos que eu estou lá. E veja só, hoje eu sou, além disso, tem outros conselhos que eu participo. Por exemplo, eu participo de um conselho de uma telefônica, por exemplo, na área de telefonia. Eu participo de um conselho dentro do conceito de energia, de uma empresa da Voltalia, que é uma empresa eólica, de geração de energia eólica. Então, a gente vai... O importante é entender da gestão e você ter a noção que você tem que performar e fazer um trabalho que seja correto e honesto do ponto de vista de entrega. Eu acho que é isso. O segredo é esse. Não... É óbvio que... Desculpa. É óbvio que eu não tenho a pretensão de entender de gás mais do que os meus técnicos que estão lá dentro. Eu sei que eles são melhores que eu, têm muito mais vivência. Tem gente que está lá há 15, 20 anos na área, mas eu entendo e aí eu agrego outras questões, né? Outros soft skills e a questão da gestão, enfim. E é aí que a gente vai seguindo. E desde 2019, quando você assumiu a presidência, tema de sustentabilidade, como isso era visto dentro da companhia, mas mais que isso, como é que era a tua visão de mundo e de negócios sobre esse tema? Então, acho que é aí que volta a falar essa importância da gente ter uma visão mais, que você chamou de holística, né? Porque a Compagás é uma empresa de engenheiros, 40% do quadro são engenheiros, é uma empresa de infraestrutura, que naturalmente teria e tinha uma certa resistência a ampliar a sua visão em relação a isso. Mas era óbvio há 5 anos atrás, como já era óbvio há 10 anos atrás, que o mundo estava mudando, que o mundo estava caminhando, já se falava em transição energética, e há um conceito muito forte de que o gás natural é o combustível da transição energética, mas já estava se vendo que o mercado já estava se mexendo para apresentar novos desafios. E foi aí que nós iniciamos esse processo de migração da nossa matriz para tentando já inserir o biometano. Por exemplo, o biometano e o gás natural, eles são quimicamente absolutamente iguais. A diferença é que
o biometano emite menos. É muito mais saudável para o planeta, vamos falar assim. Do que eu estudei é porque os micro-organismos acabam consumindo o carbono que você já tem ali na substância e acaba que ele não é emitido. Essa é a lógica. As emissões são muito menores. Mas quimicamente eles funcionam. Se eu abastecer um carro com o GNV vindo do gás natural ou o GNV vindo do biometano, é a mesma coisa. Custo. O custo. Eu acho que tudo quem determina neste mundo é o mercado. Vamos falar assim. Então, lá atrás, nós percebemos que o mercado iria nos impor que nós fizéssemos essa transição, e hoje nós temos um projeto instituído, temos uma meta de inserção até 2026 de pelo menos 15% de substituição do gás natural por biometano, já estamos fechando contratos, já estamos estimulando esse processo. Da mesma forma que o mercado vai adaptando, vai condicionando esse preço que não somos nós que determinamos. O preço que determina são os supridores, são os produtores. Porque vocês compram. Sim, nós compramos e distribuímos. Nós faz a mistura, enfim, coloca. Nós somos uma distribuidora. Eu não comercializo, eu não posso comprar por 1 e vender por 1,50. Nós somos o que a gente vende por 1, vende por 1. Então, ou seja, não somos nós que determinamos o que é barato ou é caro. Quem determina é o mercado, que é o nosso cliente, é quem compra. E no início tinha uma percepção, uma visão assim do segmento de biogás e biometano, que é uma janela de oportunidade. O mundo vai precisar disso, então nós vamos ter uma margem, uma rentabilidade maior, mas aos poucos eu acho que vai se adequando de uma forma que o mercado fica satisfeito, o produtor fica satisfeito, e todo mundo fica satisfeito porque você consegue compatibilizar o custo de energia. Porque no final das contas, o empresário, o fabricante, o industrial, ele quer olhar a planilha de custos. Sim. Né? Se a gente conseguir fazer, e essa é a nossa missão, se a gente conseguir fazer com que essa planilha esteja adequada e ao mesmo tempo cumprindo um papel na questão da sustentabilidade, aí é a relação ganha-ganha que todo mundo fala. Né? Eu estive no Smart City Curitiba e teve um vídeo de vocês lá que me chamou bastante atenção pela pergunta inicial. E você estando aqui vai ser perfeito para responder. A pergunta era: o que leva uma empresa de combustíveis fósseis, Compagás, a resolver investir em sustentabilidade? Isso foi um movimento muito tocado por você, certo, Rafael? Na tua visão de que isso é todo o time, né? Claro. É que por acaso aconteceu nesse período que eu estou lá, nesses últimos 4, 5 anos. Mas assim, eu acho que é um conjunto de coisas. Primeiro tem um componente de políticas de ESG que a gente faz questão de estar alinhados. Tem a questão das demandas de mercado. Novamente, quem determina é o mercado. Você pega uma indústria multinacional que tem uma agenda global, que tem que fazer substituição, tem que descarbonizar a sua operação, a sua produção. Aí eles viram para nós, que somos os fornecedores de energia, e falaram: e aí? Eu tenho que estar preparado para isso. Isso está acontecendo de verdade? Está acontecendo. Você tem cliente que está pedindo... Sim, um movimento que... Inclusive da substituição do gás natural, que já é de transição, e ainda você fazer a inclusão de algum percentual de biometano. É um movimento irreversível, porque quem não fizer por amor vai fazer pela dor. Porque você pega aqui em Curitiba, por exemplo, nós estamos falando com certeza para todo o Brasil inteiro, né? Mas nós estamos localizados em Curitiba. Você tem aqui 10, 12 multinacionais instaladas aqui, que são europeias ou são norte-americanas com uma visão de sustentabilidade, uma visão de ESG muito forte, e vem a agenda de fora, falar: se resolva. Nós temos, por exemplo, nós estamos retomando agora, em 2025, no início de 2025, operação em Londrina. E ali na região de Londrina tem uma metalúrgica, vou citar o nome, que eles produzem molas para veículos, caminhões, coisa e tal. E eles estão operando, e a gente já faz parte do nosso acordo com eles,
com biometano. Eles já conseguem colocar melhor esse produto no mercado de exportação pelo fato de ter uma produção verde. Estamos falando de aço, entendeu? Que é a história daí do aço verde, em que, na verdade, o aço verde não é que ele é verde, né? A energia utilizada no processo é que ela decorre de processos mais limpos. Outro exemplo, falando de Londrina, nós temos Londrina é uma cidade importante aqui, tem entre 600 e 700 mil habitantes, fora a região metropolitana. A prefeitura está lá lançando um condomínio industrial, condomínio para implantar indústrias, e o nosso projeto que nós estamos tentando emplacar com a prefeitura é fornecer somente biometano. Não vai ter gás natural, só biometano. Ou seja, aí cabe aos administradores públicos entenderem isso, essas sacadas, porque aí eles vão faturar politicamente, institucionalmente. Você imagina ter um condomínio verde, com todo focado nisso. Uma coisa também, novamente de Londrina, estamos fazendo testes em companhias de ônibus de transporte coletivo para substituir diesel por gás natural, em função da redução de particulados, enfim, de todas as vantagens que são imensas que o gás natural tem em relação ao diesel. Em Londrina, os testes, nós fizemos ter uma companhia de ônibus, um fabricante que nos cede o ônibus, nós ficamos 1 mês lá testando com biometano. A comunidade envolvida com o biogás ficou enlouquecida, porque foi a primeira iniciativa, e os resultados foram excelentes, e abre uma perspectiva gigantesca para esse combustível, para o biometano, ou seja, estou respondendo ainda a pergunta que você fez, que é parte desse trabalho nosso. O Eduardo Pimentel esteve aqui e uma das perguntas que fiz para ele diz respeito a carros e ônibus elétricos, né? Considerando, você está falando de biometano, e biometano, enfim, poderia ser uma das grandes vocações do Brasil, né? Considerando toda a nossa produção. Até bom se esclarecer, de onde vem o biometano? Quem ganha com a melhora, com a maior utilização do biometano? A gente está falando aqui da nossa cadeia de agro, certo? Certo. Considerando essa vocação natural para o Brasil, e a pergunta que eu fiz, voltando para a pergunta que eu fiz para o Eduardo, foi em relação a carro elétrico e ônibus elétrico. A gente está falando de 2 possibilidades de descarbonização, cada qual com a sua característica. Como é que você vê isso? Carro elétrico, eletrificação de frota, etc., e biometano, às vezes até gás natural, né, para abastecimento. A gente falou aqui no início, você citou, eu também falei sobre transição energética. Então você está partindo de um ponto em que toda a economia mundial era baseada no petróleo e está migrando em algum momento lá na frente para outras fontes, que inclui o elétrico. Mas você tem um meio do caminho que vai ter que ser percorrido, né? Quantos anos demora para você eletrificar uma frota? Na Europa, que já saiu muito na frente, você tem ainda você tem um percentual muito pequeno de carros elétricos. No mercado americano você tem uma Tesla, coisa e tal, mas eles têm dificuldades também com fornecimento. A Califórnia recentemente deu uma segurada na legislação parou de estimular isso, porque não tinha mais, porque tem crises da energia. A própria questão logística, né, sim, de abastecimento. Então, assim, o elétrico, e aí o Eduardo está muito correto na visão, será o futuro. Mas até caminhar lá, eu não vou conseguir fazer uma migração, e não faz sentido fazer uma migração até chegar a esse ponto só com o diesel. Primeiro porque eu vou ter que fazer reduções, nós temos metas até 2030 para fazer reduções no país e no mundo inteiro. E aí entra o gás natural. E aí entra o biometano, que já está aí, já é uma realidade. Tá? O biometano hoje, nós fizemos nos últimos 12 meses 2 chamadas públicas, só para você ter uma noção. Nós distribuímos em torno de 1 milhão de metros cúbicos de gás por dia.
nas 2 chamadas públicas, nós chegamos... São ofertas, né? Não significa que você vai ter amanhã, vai ter esse gás disponível. São projetos que ainda estão embrionários, que vão ser ativados ou não. Mas nós já recebemos sinalizações de 700 mil metros cúbicos dia, em projetos assim, aqui dentro do Paraná. Então, assim, repetindo, há uma transição a ser feita, e essa transição passa pelo gás natural, porque aí você já tem uma... Como também passa em parte pelo biodiesel, sim, ir tirando o peso do diesel, que esse sim é muito danoso para o planeta e para a sociedade. E vai passar inevitavelmente pelo biometano. E o Paraná tem uma janela de oportunidade, porque o Paraná é o 2º estado com maior potencial de produção de biometano do país. Por quê? Por causa da característica do agronegócio. Que o biometano tem a questão que você citou, de fazer todo o estímulo para geração de renda auxiliar, de redução de resíduos do setor agrícola, como também tem um fator importante que é a economia circular. Muito do biometano vem de aterros também. Uhum. O que é isso? Você está girando, você consome, e aquele lixo ele passa a virar energia de novo. Então você tem todos esses aspectos. Mas o Paraná tem... o Paraná, por exemplo, é o primeiro estado esse ano se consolida isso com as unidades que estão se implantando, é o primeiro estado em abates de frangos do país. E o primeiro estado em abate de suíno do país. Então, assim, só que para você lidar com essas dois componentes importantes do agronegócio, você tem resíduo, você tem esterco, você tem carcaça, você tem... Ou seja, tem um insumo para poder fazer a geração. Não, mas antes disso você tem um passivo. Tem um passivo, claro. Você tem um passivo. Como se livrar desse passivo? Vamos se livrar desse passivo fazendo a economia gerar e gerando energia. Então, por isso que o Paraná tem esse potencial todo. Que você daí deixa de tratar, você já falou que algumas vezes, você deixa de tratar isso como lixo, como resíduo. Como um problema, né? Como um problema, passa a tratar como Sim. material que vai voltar para a cadeia. Sim. E daí dentro dessa lógica dos aterros que você estava comentando, daí se torna por exemplo, uma opção do aterro, vender esse biometano para a indústria diretamente ou entrar num chamamento, por exemplo, da Compagás, essa opção que ele teria na produção desse... Como é que funciona isso? O vender para a indústria... É viável? É isso que acontece? Eu não sei, não é muito viável. Por quê? Porque nós trabalhamos com gás canalizado. Então, nós temos aqui no Paraná 850, 870 quilômetros de redes. Onde que estão as redes da Compagás? Muito localizada aqui na região de Curitiba, na região metropolitana. Temos um pouco de rede no norte do Paraná e agora no contrato de concessão nosso tem uma expansão prevista para toda a região norte. Que foi renovado agora. Sim, certo? renovamos no final de 22, até 2054. E tem um planejamento de começar a estender a rede aqui para a região sul do estado. E tem outros, enfim. A localização dessa rede facilita muito o escoamento. Porque se você falou assim, ou você tem a opção de fornecer direto, como é que você vai transportar esse biometano? Com um caminhão. Que diesel. Você já contamina a cadeia. Segundo, você tem um custo a mais dessa logística, que nós não temos, porque eu tenho o duto pronto. Você entendeu? Então, sim, a conta tem que fazer sentido para o empresário. Que é a nossa conversa de alguns minutos atrás. E tem que ser coerente. Se a lógica é de descarbonização, eu preciso ter alguma coerência nessa cadeia de fornecimento. Sim. Começa a não fornecer um produto limpo sob rodas que... Ainda respondendo a tua pergunta da frase inicial do nosso vídeo. Eu sou um defensor, assim, intransigente do gás natural, dentro das cidades, por exemplo. Por quê?
você tem duas formas de você abastecer a população com... Agora eu não estou falando nem de indústria, estou falando porque as indústrias são da região de Curitiba, da região metropolitana, estão quase todas conectadas já conosco. Mas você tem um mercado comercial, do comércio, e você tem o mercado residencial. Como que esse mercado é abastecido? Ou pelas redes de gasodutos, de dutos da Compagás, ou por caminhões, que interferem na mobilidade urbana, que são movidos a diesel, que tem risco. Todo mundo que deve estar nos assistindo e ouvindo já deve ter visto um caminhão parado na frente de um prédio, que fica horas ali abastecendo um tanquezinho lá. Tudo aquilo é risco, atrapalha trânsito, o caminhão tem que estar ligado o tempo todo. E queimando diesel. Então, assim, por isso que os países mais desenvolvidos, na Europa ou nos Estados Unidos, você está trabalhando com gás canalizado. Os Estados Unidos tem quase 600 mil quilômetros de dutos. O Brasil tem 45, 47 mil quilômetros. Quer dizer, nós temos muito para crescer ainda, muito para incorporar essa cultura nas cidades, enfim. Aí que entra o papel dos administradores, como no caso do Eduardo Pimentel que você citou. E a regulação do mercado desse? Tua visão, Rafael? Digo isso porque tempos atrás eu vi uma matéria falando de um projeto de lei para obrigatoriedade de inclusão de um percentual, por exemplo, de biometano no gás natural. Como é que você vê esses movimentos de imposição regulatória para a descarbonização no setor? Como é que tem que se movimentar todo mundo dentro dessa agenda? A regulação ajuda ou prejudica? Em tese, é um assunto que eu nem deveria tocar, porque nós somos o último elo da cadeia, nós somos distribuidor. Quem vai produzir, se vai ser obrigado a produzir... Você é um carteiro. Eu sou o carteiro. Me dá a carta que eu entrego. Né? Mas eu penso que o setor, e eu converso muito com o pessoal da Biogás, porque como eu já fui presidente do conselho da ABGás e sou conselheiro da ABGás, eu tenho um relacionamento muito estreito com a Biogás. E eu defendo que o crescimento do setor vai se dar com as regras e o estímulo e o incentivo do mercado. Eu sou pela iniciativa privada pura, 100%. O Estado tutelar qualquer coisa, eu não lido bem com isso, entendeu? Mas, enfim, a nossa posição enquanto ABGás, enquanto CEO da Compagás, nós estimulamos e vemos como positivo qualquer movimento que gere mais produção, porque nós precisamos desse gás. Hoje, se eu precisar... Eu falei para você, nós temos uma meta de descarbonizar a nossa distribuição em 15% até 2026. O que isso significa? Descarbonizar, que é aqui que está teu investimento. Substituir na tua operação o gás natural por biometano. Eu estou falando, então, de 150 mil metros cúbicos dia. Hoje eu não tenho isso no Paraná produzido. Então eu preciso que esse gás... Né? Quem que vai te fornecer o produto? Por isso que a gente está fazendo chamada pública, está estimulando. Nós não temos esse gás hoje. Entendeu? Aliás, esses 700 e poucos mil metros que foram oferecidos nas chamadas públicas, ou seja, nós fizemos recentemente, não é produzido hoje no país. Se você juntar toda a produção, incluindo o estado de São Paulo, que é o primeiro em potencial em função da cana-de-açúcar, das usinas, não chega nesse volume. Então, nós precisamos de produtores, de supridores de biometano. Nesse teu chamamento público que você fez, qual que é a previsão de entrega? Os projetos são projetos, são greenfield ainda, obviamente, mas assim, é uma maturação de 18, 24 meses. Entendi. Então, nós já assinamos o primeiro contrato de um fornecimento na região dos Campos Gerais, estamos em vias de fechar o segundo.
ao longo desse ano, a intenção nossa é que a gente consiga fechar esses 15%, consolidando para 2026 essa mudança na matriz. Você está falando de Estado e divisão de regulação. Você sentiu alguma diferença? A gente teve recentemente a privatização da Copel acionista majoritária da Compagás. Você sentiu alguma diferença, enfim, no dia a dia da companhia, tomada de decisão? Como que foi o processo de privatização em relação a benefício ou algum aspecto negativo dentro do teu dia a dia na Compagás? A companhia eu venho da iniciativa privada. Então, assim, as travas com que a gente se deparou desde que eu cheguei lá eram impressionantes. Nós estamos entrando num novo mundo agora. Então, o processo de decisão não foi alterado. A decisão sempre... O problema é a implementação da decisão. Essa sim que a gente está conseguindo fazer as coisas acontecerem de uma forma mais rápida, mais séria, de uma forma mais racional. Eu vou citar um caso aqui, obviamente sem citar nomes. Seguro. Nós estamos numa contratação de seguros. E nós fizemos agora, com a privatização, nós pedimos para fazer uma revisão de todos os nossos contratos. Estou citando seguro e tem todos os outros contratos. Um fornecimento. Um fornecimento. Metade do preço. Porque tem os fornecedores colocam lá uma carga de desconfiança em cima de uma estatal, e isso é precificado. E não precisava ser antes, né? E só mudou uma chavezinha que foi lá na Copel e atingiu a gente, positivamente. E mudou tudo. É impressionante a racionalização orçamentária que a gente está conseguindo fazer, renegociar contratos, porque antes não podia, porque era tudo licitação, é um negócio absurdo. E essa questão da velocidade que nos é colocada em relação à agenda de sustentabilidade, tratar disso também contigo. Considerando o ambiente de iniciativa privada e privatizações, acredita que essa agenda anda melhor? A privatização contribui com a agenda de desenvolvimento sustentável, na tua visão? Eu penso que sim, por isso que eu vejo, eventualmente, com um pouco de reservas, assim, o Estado ficar intervindo. Porque sempre a iniciativa privada é lucro. Mas do que você está falando aqui desde o começo, não, eu tenho mercado para um serviço, para um produto mais sustentável. Quem determina é mercado. Ninguém coloca preço em nada. Quem coloca o preço é para quem está comprando. É o mercado que estabelece, né, o preço. Se nós não formos eficientes, nós, a Compagás, não formos eficientes, eu tenho concorrente no mercado. O meu cliente muda. Então, assim, obviamente, em qualquer agenda, inclusive essa ambiental, você trabalhar livre de amarras é melhor. Eu acho que, veja só, quem que está avançando, pode ser coincidência, quem que está avançando forte na questão estou falando do setor das distribuidoras de gás natural. Quem está avançando forte nesse processo de substituição do gás natural por biometano na sua matriz? Compagás, a Necta, que é do interior de São Paulo, a Comgás e a Sulgás. Todas são privadas. A única que seria a quinta, ainda é estatal, é a Cegás, do Ceará, porque eles têm um contrato lá, com o aterro, que aí eles fazem uma substituição. Mas veja, não é coincidência. Você tem o case mais interessante nessa área nossa, nessa questão, é da Necta, que é do interior de São Paulo. A sede deles é Ribeirão Preto, parte fica em Araraquara, parte fica em Ribeirão Preto, e eles têm a concessão em toda a região oeste de São Paulo. A Necta construiu um gasoduto, entregou faz um ano e pouco, 60 quilômetros, ligando um fornecedor
numa usina que fica em Narandiba, que é perto de Presidente Prudente, até Presidente Prudente, 60 quilômetros, que só trafega ali biometano. Então, assim, isso é... Se você pega uma estatal para fazer isso, demora anos para, enfim, tudo, entendeu? fazer o desenho, implementação. Então, não é coincidência. Um exemplo disso, eu saneamento. Eu citei um pequeno exemplo, sim. Em outros espaços de infraestrutura isso tem acontecido. Saneamento, que é claramente implementação de saneamento efetivo, eficaz em cidades, em estados, é óbvio que traz melhoria ambiental e melhoria social, né, que tem toda a conexão de sustentabilidade. As ações de privatização ou de concessão, né, das estatais têm mostrado melhora nesses índices, mas no setor de gás também. Eu não vou fazer aqui a defesa, porque ele não precisa ser defendido, mas eu vejo uma estatal, por exemplo, que tem a Copel já tinha assim, um mindset privado, antes de ser privatizado. E eu vejo muito isso também na Sanepar. Porque aí é a direção do líder, né? Que aí entra o governador, etc. Eu vejo, eles trabalham firmemente na questão. Nós estamos fazendo alguns projetos juntos na questão de biometano. Nós temos um grupo de trabalho aqui que a gente já está pensando no hidrogênio, entendeu? Que a Sanepar está envolvida, que a Compagás está envolvida, que a Copel está envolvida, que o Estado está envolvido. Ou seja, aí também vale a pena a direção que você quer dar pro negócio. Acho que eu penso que funciona desse jeito. Não tem como falar de gás natural, não falar de Rússia, guerra na Ucrânia. E movimentos geopolíticos que estão conectados com isso. Uma das narrativas, não é nenhuma narrativa porque são fatos, né, da extrema industrialização da Alemanha tem conexão com a facilidade que até então existia de recebimento de gás natural da Rússia, enfim. E hoje a situação em que isso acontece. Ali, o gás natural, fui para a COP, é muito visto, ao invés de como um cenário positivo de transição, é colocado como um aspecto negativo. Puxa, até porque a Europa considera que a energia decorrente do reflorestamento, né, o uso do carvão, também é uma energia limpa. Como que você vê isso, essa, enfim, questão de utilização de gás natural dentro da Europa, o conceito de que carvão é também uma fonte de energia limpa e essa necessidade de transição energética? Porque quanto tempo demora uma transição energética a ponto da gente realmente ter uma ambição no cenário como se coloca? O conflito na Europa fez... o conflito lá no leste europeu, né, fez a Europa refletir sobre o seu futuro, sobre a questão energética. Eles se pegaram e... É que nem nós, né? Somos hoje absolutamente escravos do celular, né? E da tecnologia. Eles perceberam que eles estavam todos... Eles tinham que... Então, eles fizeram alguns movimentos, eu acho, alguns movimentos de legislação, de regulação. Hoje, o gás natural foi elevado à categoria de sustentável, assim como a energia nuclear. E como o carvão, que eu acho polêmico, que nós acabamos copiando aqui no Brasil, né? Tem uma legislação nova. Não vou discutir essa questão. Mas, assim, o que esse movimento demonstrou, na minha visão? Gente, nós precisamos reorganizar a casa. Até fazer a transição, hidrogênio vai demorar, mas já aceleraram investimentos e pesquisa, enfim, na questão do hidrogênio. Já tem hoje redes em Portugal, coisa e tal, já operando com hidrogênio. Biometano, tem... e aí aquele modelo europeu, né, acaba dando muito subsídio, coisa e tal, para as coisas funcionarem. O biometano hoje é uma realidade forte na Europa. Enquanto... E a questão do gás natural eles substituíram, né? Você tem os países, tem o Catar, você tem a costa da África, está fornecendo lá para eles. Teve que mudar, aumentou o custo, deixou de ter a facilidade dos gasodutos, né, dos dutos, mas
eles continuam sobrevivendo, vai bem. Mas a guerra fez com que eles reorganizassem o xadrez. Como é que o que vai ser daqui para frente? E acho que obviamente que eu não posso falar que uma guerra é saudável, né? Mas esse questionamento foi saudável para que esses reorganizassem legislação, reorganizassem as prioridades e entenderam que estava tudo pendurado num barbante, né? Estourou uma bomba lá do outro lado, teve uma discussão lá sobre a questão. Caiu o castelo inteiro. Então, e daí como é que a gente no Brasil performa, considerando essa reorganização? Como é que a gente consegue... a minha visão da Agenda de Desenvolvimento Sustentável é de que o Brasil pode usar muito bem essa oportunidade de reorganização de Europa e reorganização mundial, reflexão mundial sobre essa agenda, para performar muito bem, para trazer desenvolvimento, inclusive urgente, que a gente precisa aqui, né? Por todas as nossas questões e mazelas sociais. Como é que a gente se coloca dentro desse cenário? Aí que eu acho, eu acabei de me colocar, alguns minutos atrás, contrário a intervenções do Estado. Aí, eu não sei que dia que esse nosso episódio vai pro ar, mas essa semana o presidente Lula e o presidente Macron estão lá no Pará, e o Lula se comprometeu a não encerrar, cessar todo o desmatamento até 2030 na Amazônia. O legal e o ilegal? Tudo. Compromisso. Falou, saiu na imprensa mundial. Aí sim eu acho que o Estado é importante. Que não é o Estado entrando como regulador no mercado, é o Estado entrando como um garantidor de que você vai ter espaço para crescer, você vai ter espaço, por exemplo, a questão do biometano. Tem legislações que são importantes, tem regulações, por exemplo, a regulação do gás, são regulações estaduais. São 27 estados, você terá 27 regulações. Aí o Estado é importante para você fazer com que crie um ambiente amigável, favorável para isso. Aí volta a questão do desmatamento, questões que são importantes e que não consegue ser... A iniciativa privada não consegue... Precisa de uma diretriz. Precisa de uma diretriz que tem que vir do Estado. E comunicação? Uma das visões que eu tenho, porque a gente tem muito benefício no Brasil, principalmente em relação à matriz energética. De outro lado, eu vejo uma dificuldade enorme de comunicação disso como um upside, enfim, uma grande vantagem competitiva de Brasil dentro dessa perspectiva que você estava falando. O mercado deseja isso. Por que a gente não consegue comunicar isso direito? Um dos exemplos que eu trago a gente esteve com o Sustentalks na COP, e boa parte das comunicações do Brasil no seu pavilhão foram feitas em português. E eu não estou falando de autoridade falando em português, né, por uma questão diplomática e tal, estou falando dos nossos painéis, enfim, todo mundo, iniciativa privada que foi convidada para falar, ONG, etc., todo mundo se comunicando para o Brasil como se a gente se comunicasse para nós mesmos. E o que a gente precisa muito é desse investimento internacional do Brasil. Eu quero escolher um país para implantar uma fábrica. Puxa, eu vou implantar no Brasil e vou implantar lá no Paraná. Por quê? Porque a Compagás está com um projeto de longo prazo de substituição, de, enfim, mistura e posteriormente substituição de gás natural para o biometano. Isso é importante para a minha cadeia. Mas existe uma dificuldade de nós comunicarmos isso. Como que você vê? Eu acho que nós temos... Todos nós, você e eu, todo mundo, temos uma tendência a ver o mundo a partir da nossa perspectiva de formação profissional, né? Então, provavelmente você vê o mundo a partir de uma visão sempre da advocacia. Acho que podia ser por aqui, legislação. Eu, apesar da minha formação, eu não ter trabalhado praticamente nessa área, seja de comunicação, eu vejo... Mas eu sou muito sensível a isso. Depois, posteriormente, já mais velho, eu acabei dirigindo uma empresa de comunicação durante 10 anos. Mas eu acho que o ente público no Brasil se comunica muito mal. E não é o governo federal, é
São todos. Se comunicam mal, externa e internamente. Hoje no Brasil está pior eu acho que está muito hostil, muito complicada a questão de você falar em sustentabilidade, porque hoje se mistura com ideologia. Que é uma das nossas principais tarefas aqui. Que é um outro aqui. problema. A gente eliminar, desidratar a questão ideológica e trabalhar isso como oportunidade de negócio, enfim, e líderes como você, como tem visto o tema. Sim, a gente, alguns anos atrás, a gente via, depois deu uma arrefecida e agora voltou com tudo, na recente polarização aí entre direita e esquerda, questionamentos sobre... Eu lembro quando começou-se a falar de aquecimento global, buraco na camada de ozônio, tinha gente que ironizava, fazia piada. Agora chegou, né? Nós estamos num momento de aumento da temperatura média, já está comprovado. Todos esses desastres naturais aí de chuvas, o Brasil está enfrentando isso. Chegou. Só que agora tem um novo problema para lidar, que ou você abraça um lado ou outro em função da ideologia. E a gente tinha que abraçar, na verdade, era a questão das pessoas que vivem no planeta, que precisa estar bem, enfim. Eu sou muito pragmático em relação a isso. Mas, voltando à tua pergunta, então, esse é o problema da comunicação interna. Mas na externa também eu acho que a gente se comunica mal. Porque os planos mudam muito. Eu tenho certeza que acabou de mudar. Né? Nós tivemos 4 anos no governo, agora já estamos há um ano e pouco no outro governo. Eu tenho absoluta certeza que os projetos de relacionamento com o mundo externo, tanto comercial como... já mudaram todos. E um novo governo, daqui a 2, 3 anos, vai mudar de novo. Então, você não tem, na administração pública... você não tem visão de Estado, né? A visão sempre de governo. Não tem perenidade, justamente, não tem uma visão de Estado. Então, você tem um programa você vai ter um governo que seja mais simpático a uma causa. Se mudar, aquilo já reduz. Não questiona se aquilo é importante ou não. Lamentavelmente. Eu estava vendo uma entrevista dias atrás sobre branding, e parece ser uma coisa tão conectada com companhias, iniciativa privada e tal, e como isso se aplica, na verdade, a tudo, inclusive ao setor público. E que o branding trabalhava, nessa entrevista falava, com coerência de ações. Então, como é que na sua exposição ao longo do tempo, isso tem a ver com a exposição de uma nação também, você consegue mostrar que as suas ações, tanto menores e comunicação, tanto menores quanto maiores, elas guardam uma coerência ao longo do tempo. Sim. E isso permite que, enfim, o teu interlocutor, quem está recebendo a mensagem, mostre que você é aderente a uma estratégia, né, pela sua comunicação ao longo do tempo, e não que de repente aquilo mude, né? Isso gera confiança, inclusive daí confiança de investimento no Brasil e segmento de política pública. E você cola, no caso das empresas privadas, você cola um conceito na tua empresa, no teu produto, na tua marca. No caso de governos, infelizmente, como você tem um giro, e muitas vezes motivado pela movimentação política, e não é ruim, desde que a gente tivesse uma cabeça boa. Vou repetir, nós temos hoje nós vamos viver estamos vivendo um período de muita tranquilidade, eu vejo, no Paraná, de 8 anos que vai acontecer. Por quê? Porque tem uma cabeça que determina um ritmo focado em redução de dívida, etc. e tal. Pronto. Você colou um conceito, uma marca. Isso, principalmente no governo federal, eu não vejo acontecer, infelizmente. A gente falou aqui bastante modo positivo nessa agenda de gás natural e biometano. Queria entender as dores dela. Onde é que você realmente foi pisar em ovos ou estava pisando em caco de vidro mesmo para tratar dela? Não, o problema maior do gás natural... Custo não foi uma coisa assim que te questionaram demais sobre biometano? Não, e transferência de renda? Puxa, estão me obrigando aqui a colocar biometano.
mas eu sei que isso, na verdade, de repente, até uma transferência de renda lá para o setor do agro. Isso pode ter sido uma dor no meio do caminho, Não, que você viu? eu vou falar mais inicialmente do gás natural. Qual como nossa maior questão? O gás natural do Brasil é o mais caro do mundo. Uhum. E, de novo, eu só sou o carteiro. Eu não coloco O preço. percentual em cima, mais-valia. Você ganha, a Compagás ganha uma tarifa pelo serviço de distribuição. Sim, pelo cano que a gente enterra. Isso. Vamos falar assim, o duto eu investi lá e somos remunerados. Como a Copel, que é as empresas do setor elétrico. Distribui. Pela distribuição, você tem a rede, que tem um custo, e aquilo vira lá um percentualzinho na tarifa. Agora, então o Brasil, novamente, que a gente falou anteriormente, carece de planejamento. Não tem um planejamento no setor do gás, nunca teve um planejamento coerente. Então, o setor do gás começou há 30 anos, 25, 30 anos, importando gás da Bolívia. Depois nós temos o gás do pré-sal. Já deveríamos estar, aí uma questão que eu defendo pessoalmente, já deveríamos estar atentos porque o gás da Bolívia vai acabar. Até 2030 acabou. Porque eles não fizeram investimentos e não tem mais como retornar. Você tinha me comentado que o gás vai durar mais do que o petróleo em si. Como fornecimento, por isso que a gente fala muito em transição também. Há uma projeção, o gás ainda vai uns 30 anos, pelo menos, depois que as reservas de petróleo se esgotarem. Que está previsto para durar aí mais 20, 30 anos. Por aí. Então, assim, nós devíamos... Só que a gente deveria estar substituindo já essas reservas que vão se esgotando. Que aí tem a questão, que eu também não vou entrar porque é polêmica, mas eu tenho a minha visão pessoal em relação à margem equatorial. Lá, né? A exploração na foz do Amazonas. Foz do Amazonas que está... Sim, que é bem distante da foz do Amazonas. Quando a gente fala em foz, parece que está ali, olha, está bem distante. Está muito distante. Enfim... Eu já ouvi falar até que se esse assunto não tivesse sido cunhado como Foz do Amazonas, eventualmente a polêmica até poderia ser menor, porque a semântica, por isso que você está falando em margem equatorial. Eu falo margem equatorial. Sim. O setor do gás fala em margem equatorial. Para não atrair a... Nós precisamos repor as reservas. Né? Nós vamos ver nos próximos anos uma explosão positiva economicamente de um país minúsculo chamado Guiana. Sim, que está fazendo uma exploração... Porque está fazendo lição de casa. É a minha visão. Isso, tenho certeza que isso vai incomodar muita gente que eu estou falando, mas é a minha visão pessoal. Já tem até uma questão geopolítica acontecendo. Por que nós precisamos desse gás? Para baratear o nosso custo. O custo do gás para a sociedade precisa ser mais barato. Mas o nosso custo é por causa de falta de produto? Um problema de geração? Enfim, onde é que está o problema do custo? Porque você tem... Quem controla esse preço é um supridor mãe. Estamos falando da Petrobras. Né? Que ela controla, porque não tem... ela controla quase toda a exploração. E acaba... você acaba balizando o preço das demais e balizando o preço, inclusive, do biometano. Você olha e sobe o sarrafo até onde você conseguir chegar próximo. Ninguém quer. Elasticidade de preço. Ninguém deixa isso. Ninguém deixa dinheiro em cima da mesa. Sim. Né? Se está subindo o gás natural, por que o meu biometano vai ficar mais barato? Se ele tem... Então, acho que essa é a primeira dor, que você perguntou de dor. E a dor do biometano é essa. Provar a tese de que, na minha visão, o segredo da consolidação do mercado de biometano no país não está nem em legislação e não está sim na distribuição ser eficaz. Então, em você encarar... Nós temos um evento importantíssimo que vai agora em abril, vai acontecer novamente, dessa vez vai ser em Chapecó, que é o Fórum do Biogás e do Biometano, que ano passado foi em Foz do Iguaçu. E nós participamos ativamente, o CI Biogás, que eu sou presidente do conselho, é um dos organizadores, e a Compagás, como foi no Paraná, a Compagás nós conseguimos influenciar positivamente na construção da agenda. Tanto que foi um evento muito focado, foi uma virada para esse fórum. O fórum já existe há muitos anos
E nós viramos para uma visão de mercado. Ok, vamos parar de discutir sobre, que é importante, mas já está consolidado, parar de discutir sobre a produção. A produção, nós somos experts, porque a gente já tem muita gente muito capacitada nesse setor. Mas e o mercado? Como é que você vai garantir renda para o agricultor que tem lá? Nós temos um exemplo fantástico no sudoeste do estado, chama Entre Rios do Oeste. Você tem uma pequena rede, conectando quase 20... Rede de canalização. Canalização, 20 produtores que colocam num pequeno biodigestor nas suas propriedades esterco. Tem as vaquinhas. Fornecem. Isso tá, você entendeu? Isso está centralizado na sede do município, que fornece biogás, não é biometano, que vira energia, que atende a prefeitura, atende isso aqui. Então, assim, e o produtorzinho lá... Isso tudo no privado. Ganha dinheiro, claro, tudo no privado. E o produtor ganha... Com a história da economia circular, sim, um esterco, ia ter até um passivo, enfim, em relação a isso. E ele ganha alguma coisa a mais, né? Porque não sei se o pessoal conhece, as propriedades rurais, principalmente as menores, e o Paraná é diferente dos estados do Centro-Oeste, por exemplo. O Paraná é constituído por pequenas propriedades, pequenos proprietários. Cooperativismo. Uma vaquinha que morre, já se bagunça o teu orçamento do ano inteiro. Então, qualquer coisa que você agrega na tua renda é importante. Eu sou do interior, eu não sou de Curitiba. Então, é importante ter essas alternativas. É gente que está colocando placa para solar, para gerar energia, enfim. É muita coisa. O produtor precisa ser criativo, senão ele sobrevive. E dentro dessa tua análise que você fez aqui, muito interessante, trazendo o pequeno produtor, porque é isso também, né? Ontem eu estava na Casa Lide e uma das mensagens que entrou aqui na minha cabeça e não sai mais é que 80% da produção rural do Brasil é de pequenos produtores e até a gente foi corrigido lá, porque a gente não pode falar pequeno produtor, mas considerando que essas pequenas áreas, a capacidade, a eficiência delas hoje em dia não permite mais falar em pequenas produções, né? A capacidade de eficiência que é possível agregar. Mas, de todo modo, puxando esse gatilho, as empresas, as companhias, na tua visão de gestor, como é que elas conseguem contribuir para esse setor privado, para ajudar, por exemplo, esse pequeno produtor? Eu acho que esse papel muito importante, pelo menos é um modelo importante no Paraná, é feito pelas cooperativas. Das 10 maiores cooperativas do Brasil, 7 estão instaladas no Paraná. Você está falando em pequeno produtor, você tem a Coamo, por exemplo, que é a maior do estado, fica em Campo Mourão, tem 40 mil cooperados. Nossa. Ou seja, são pequenos produtores, pequenos do ponto de vista de tamanho de área, que incorporaram o conceito do cooperativismo, comprando insumo de um modo melhor, entregando, vendendo também de uma forma cooperada. Eu acho que esse papel, porque essas cooperativas já se tornaram conglomerados Sim. econômicos importantes. Acho que esse papel é o papel importante das cooperativas. O mundo cooperativo é fantástico, assim, e o que eu citei agora há pouco, no início da nossa fala, sobre a questão dos suínos lá no sudoeste do estado. São cooperativas. São todas cooperativas que estão instalando... que aí tem um sistema de integração, que é um negócio revolucionário, não sei se você conhece. A cooperativa centraliza o abate, mas a produção é feita por milhares de cooperados que estão com as suas propriedades recebendo o insumo e com venda garantida da sua produção. O modelo é muito exitoso no Paraná, sabe? Repito, 7 das maiores cooperativas entre as 10 do Brasil estão no Paraná. Para finalizar, porque infelizmente a gente já está chegando aqui nos nossos minutos finais, eu não poderia, você trabalha com infraestrutura e não poderia deixar de te perguntar sobre
infraestrutura resiliente, resiliência na infraestrutura considerando mudança climática. Existe algum projeto, visão da Compagás e tua mesmo em relação a isso? Eu escutei uma frase muito boa esses dias atrás, que infraestrutura é tudo aquilo que a gente não percebe que está à nossa volta, mas quando quebra é o caos. Aí que a gente vai perceber a boa infraestrutura, isso aí que a gente vai perceber que ela existia e como ela contribuía na nossa vida. A gente está falando de gás canalizado e está falando de fornecimento, não estamos falando só do gás que chega em casa, estamos falando de fornecimento para a indústria, de indústrias que não podem parar, é 24/7, é o tempo todo girando. A questão das mudanças climáticas traz uma preocupação importante sobre resiliência da infraestrutura em caso de, enfim, grandes desastres nesse sentido. Existe alguma... Como é a tua visão e existe alguma política da Compagás pensando nisso? Quão sujeito, quão vulnerável está o teu setor? Voltando àquela visão que eu falei que a gente pensa muito o mundo a partir do nosso próprio umbigo, né? É inevitável. Eu vejo o gás canalizado, e isso, vou repetir, nos outros países é um negócio extraordinário, é uma solução. Eu vejo cada vez mais como uma solução. Eu citei aqui na nossa fala, na nossa conversa, a questão da canalização nas cidades. Hoje é imperativo você dar segurança para as pessoas, você promover a questão da mobilidade e você reduzir emissões. Não tem forma mais... O gás todo mundo vai precisar. Todo mundo quer tomar banho quente, todo mundo precisa cozinhar em casa. Mas eu não vejo forma mais eficiente de você garantir uma qualidade que contribua, qualidade, perenidade de fornecimento e contribuição para o nosso meio ambiente, por exemplo, em cidades, do que canalizar o gás. E hoje, tecnologias, a Compagás vem investindo muito em tecnologias, ninguém passa mais um duto nas cidades, arrebentando calçada, por exemplo, arrebentando asfalto. Você não vê mais isso? Não existe mais. É tudo com equipamentos, com tatuzinhos que vão... O tatu entra ali... E já leva os dutos, enfim. Eu acho que a indústria tem evoluído muito. Grande parte das nossas redes hoje não são mais feitas em aço. O aço entra... porque o aço também tem uma questão que não é exatamente o modo mais ecológico de você lidar. Então você tem dutos menores de poliuretano que são mais resistentes, vão ter menos interferência tanto na produção lá atrás, né, como na interação com o meio ambiente. Enfim, a indústria evoluiu. Essa questão das intervenções nas cidades, eu acho que assim, não é um setor que a gente consegue ter muita mobilidade, mas a nossa parte a gente está fazendo. Legal. Tá. Eu disse que era a última, mas da tua fala eu pensei em mais 2 perguntinhas aqui que eu vou precisar te fazer. Contratação de pessoas para lidar com essa frente de sustentabilidade, o que você entende fundamental? Qual seria a tua dica para quem está nesse mercado? Não importa muito a formação, mas que queira trabalhar com essa agenda porque tem oportunidade de negócio em relação a isso, como você mesmo disse, é uma demanda de mercado. Então, qual o tipo de profissional que você, por exemplo, ao contratar, pensaria? Quais seriam as qualidades? Eu vou ser muito básico na resposta. Básico é bom. Eu preciso de gente que leia. E ninguém mais faz isso. É só ler, é só ter conhecimento, é só ter informação. Não precisa... Eu acho que para qualquer segmento hoje, e esse é um segmento de trabalhar com sustentabilidade, inicialmente você imaginaria que você precisaria de uma alta formação. Eu só preciso que você, desde um estagiário até um recém-formado, uma pessoa que tenha informação.
que tenha conhecimento, que sabe o que está acontecendo nas coisas. Leia jornal. Eu sou old school, né? Na minha sala... Papel mesmo. Tem jornal lá, papel. Eu vi. Tem vários. Eu assisto 4 jornais diários, entendeu? Tem que ler. Se as pessoas lessem, estivessem informadas, assistissem menos programas que não te agregam nada e mais telejornais, cuidassem mais de... Os Sustentalks. Os Sustentalks. Tanto conteúdo interessante na internet e corresse menos atrás de fake news, é ler. Provavelmente você esperaria de mim uma resposta, tem que ter formação nisso. Se tiver o básico, já é um grande avanço. É o que eu penso. Dias atrás eu também vi podia ser meme, mas não era, um comentário sobre o que as pessoas têm feito com a inteligência artificial e como têm utilizado o ChatGPT, que é para perguntar se o Palmeiras é campeão mundial. Você usa a capacidade de uma inteligência artificial para fazer esse tipo de pergunta. Usa a inteligência artificial para dublar programas ou botar a sua avó dançando. Não é brincadeira. E é um universo espetacular, fantástico. Para você absorver conhecimento. Eu acho que... Por isso que eu falei, eu vou responder, vou lá no básico, vou lá atrás. Entendeu? Eu penso que é assim. E a última pergunta, que na verdade não é uma pergunta, é uma mensagem para a gente finalizar, para as pessoas que estão nos assistindo, enfim, daquilo que você gostaria de colocar como desenvolvimento sustentável do Brasil, como agenda de sustentabilidade. Eu penso, infelizmente também essa palavra que acabou ficando muito estigmatizada, né? Que é diversidade. Eu sou um exemplo de diversidade. Você falou da minha carreira, entendeu? Eu fui migrando por vários segmentos. Então não vamos pensar em diversidade do lado pejorativo, que hoje ficou estigmatizado. Mas, assim, a diversidade é você estar aberto para novidades, você estar aberto para você migrar de áreas, para você agregar conhecimento. Eu acho que esse é um bom caminho, assim, para ter uma mente mais aberta e passa por essa palavra. Sempre passa por essa palavra. Eu acho que isso seria a minha visão de mundo, assim, que eu penso. Bom. Obrigada, Fel. Obrigada pelo teu tempo de estar aqui. A conversa foi maravilhosa. E obrigada a você que ficou até o final do nosso episódio.